Inteligência emocional à luz da fé cristã e da ciência. É o assunto que nós vamos conversar um pouco essa semana. Então eu te convido a mergulhar nessas águas e aprender sobre isso. Você sabe o que é inteligência emocional? Gente, aprender sobre esse assunto nos leva para um novo nível na nossa vida e eu te convido, vem comigo. Segundo Daniel Goleman, o autor do livro Inteligência Emocional, ser emocionalmente inteligente é reconhecer, compreender e lidar com as próprias emoções. E não somente com as próprias emoções. Ele diz para nós também que é reconhecer, compreender e lidar com as emoções dos outros. Afinal, nós não somos ilha, nós estamos conectados o tempo todo com pessoas. Em casa, no trabalho, na igreja, onde nós estamos cercados de pessoas, o que é maravilhoso. Porém, muitas vezes quando nós não temos inteligência emocional, nós não sabemos lidar, nem compreender e nem reconhecer as nossas emoções e nem das pessoas que estão ao nosso redor. Essa capacidade é maravilhosa porque ela nos leva a responder às pessoas e não reagir ao que elas estão fazendo conosco. E eu quero já começar a perguntar para você: você tem inteligência emocional? Você consegue reconhecer as suas emoções? Você consegue dar nome para elas? Você consegue lidar com as suas emoções? E as pessoas que estão ao seu redor? Você consegue reconhecer o que elas estão sentindo? Você consegue lidar com isso? Então, quando você tem inteligência emocional, você começa a prestar atenção nessas questões e isso torna a sua vida mais leve. Então, vamos mergulhar nessas águas. Existe uma regra que não é do Daniel Goleman, mas ele aplica, que é a regra 90-10. Gente, essa regra é fantástica. E ele diz assim: só 10% da vida é o que acontece com você. E 90% é como você reage às coisas que acontecem. Você já parou para pensar? Muitas vezes coisas pequenas, nós fazemos disso um monstro. Porque 10% é o que nos aconteceu e 90% é como nós estamos reagindo. Sem inteligência emocional, você reage de forma errônea, você responde mal, você agride, você não consegue ter equilíbrio nas suas emoções. E a Bíblia diz para nós assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que controlar e conquistar uma cidade. E a Bíblia já nos ensinava sobre isso antes mesmo da ciência. Gente, é melhor você ser paciente. É melhor você controlar, ter equilíbrio sobre o seu espírito do que ser um grande guerreiro e conquistar muitas cidades. Já parou para pensar sobre isso? Existe também um exercício terapêutico que eu gosto muito de aplicar, até na clínica e até mesmo os grupos de mulheres aqui na igreja, que chama-se a roda dos sentimentos. Com esse exercício, e eu vou deixar essa roda aqui para vocês visualizarem, nós conseguimos observar e começar a partir das emoções que estão ali, principalmente as emoções primárias, nomear os nossos sentimentos. Por quê? Muitas vezes eu estou tão mergulhada nas minhas emoções que eu começo a dizer assim: eu estou bem. As pessoas perguntam: como que você está? Nossa, eu estou muito mal. Ou eu estou muito bem. Tá, mas o que você está sentindo? Muitas vezes não somos capazes de nomear o que nós estamos sentindo. O que seria essa roda das emoções? É você visualizar a emoção que você está sentindo: raiva, medo, alegria, amor, surpresa. Então, quando eu olho para a minha vida ou para a vida das outras pessoas, então começo a nomear o que eu estou sentindo, o próximo passo é eu me perguntar: o que eu farei com isso? Por exemplo, aconteceu uma determinada situação no meu trabalho e eu estou com muita raiva. Só que naquele momento, às vezes eu estou tão desequilibrada emocionalmente que eu tenho um turbilhão de sentimento e não consigo dominar. Não consigo compreender, não consigo nomear. Para e começa a pensar: o que eu estou sentindo? Aí a roda dos sentimentos, você olha lá, quais são as emoções primárias? Raiva. Nossa, mas cristão pode sentir raiva? A Bíblia diz que nós podemos irar,
que é a raiva, mas não podemos pecar. Então é normal e não existe ser humano que passe pela terra sem ter essa emoção, a raiva. Nossa, mas eu posso ter medo? Sim, pode. Mas o que você vai fazer com isso que é o problema? Você pode ter raiva? Sim. Mas o que você vai fazer com a sua raiva? Posso ter medo? Sim, não tem como você controlar isso. Mas o que você vai fazer com o seu medo? Com a surpresa ou com o amor, com a alegria? É o X da questão para nós. Então, eu quero te convidar a olhar para a roda dos sentimentos e a partir de agora começar a dar nome nos seus sentimentos, para depois então você se perguntar: o que eu farei com isso? Gente, nós somos esposas, somos mães, trabalhamos, temos empresa ou somos funcionários, estamos liderando na igreja ou sendo liderados. Então, existem muitas emoções que nós temos durante todo o dia, e saber nomear e saber lidar com ela faz parte da inteligência emocional, e isso te leva para um próximo nível. E o Salmo 139, 23 diz assim para nós também: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O que é isso, gente? Deus está nos convidando a esse mergulho interno. Senhor, eu estou sentindo isso, o Senhor sabe. Então nós, além de reconhecermos, podemos levar ao Senhor os nossos sentimentos. E o maravilhoso de tudo isso é que Ele vai nos ajudar nessa caminhada. Nós temos ajuda, e quando nós precisamos, nós temos que pedir socorro. Podemos pedir socorro ao Senhor para lidar com as nossas emoções. Nós não somos uma ilha. Nós hoje temos profissionais, temos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, temos amigos, temos irmãos, temos pastoreio que pode nos ajudar nessa caminhada. Então não caminhe sozinho. De repente você não está conseguindo encontrar esse equilíbrio, essa inteligência emocional, não está conseguindo reconhecer as suas emoções, não está conseguindo se conectar, não está conseguindo lidar com isso. Peça ajuda. Às vezes você tem dificuldade em lidar com as emoções das pessoas que te cercam. Peça ajuda. Existe também 3 tipos de pessoas que o Daniel Goleman, ele diz para nós, e eu quero que você faça uma avaliação e pergunte: quem sou eu? Primeira, são as autoconscientes. Elas sabem o que estão sentindo, por quê e lidam com isso de forma construtiva. Então, Daniel Goleman, ele classifica 3 tipos de pessoas: aquelas que são autoconscientes, elas sabem o que estão sentindo, ou seja, aconteceu determinada situação, estou com raiva, estou com medo disso. E ela vai lidar com essa emoção de forma construtiva. São pessoas equilibradas. Não porque não sentem, porque é impossível não sentir, mas porque sabem lidar com aquela emoção. Segundo tipo de pessoa, vai fazendo uma análise, que o Daniel Goleman, ele diz para nós, são as mergulhadas nas emoções. Elas são dominadas por sentimentos, sem saber de onde vem e como controlar. Então, acontece determinada situação e elas mergulham nas suas emoções, no seu sentimento, e não conseguem lidar com isso. Elas vivem intensamente, mas se perdem, muitas vezes, nelas mesmas. E o terceiro tipo de pessoa são as resignadas. Se desligam emocionalmente. Como se sentem e dizem que não sentem nada ou pouco sentem. Elas estão desligadas emocionalmente. Suprimem emoções para se proteger. Quando você pergunta o que você está sentindo, nada. E esse nada quer dizer muitas vezes tudo, mas a pessoa se desliga. Mas essas pessoas que se desligam emocionalmente, elas perdem conexões. Elas perdem o contato com as outras pessoas. E isso é muito ruim. Qual dessas 3 pessoas você é? Autoconsciente, mergulhadas ou resignadas? Eu vou deixar essa questão para você responder. E depois que você responder, se de repente você está lá nas mergulhadas e resignadas, pergunte: o que eu farei para ser uma pessoa autoconsciente?
Se você não está conseguindo caminhar sozinha, procure ajuda. Jesus, quero deixar esse exemplo aqui para nós também. Ele é o maior exemplo em todas as áreas, de liderança, de tudo, na família. E aqui ele também nos ensina, à luz da palavra de Deus, como é maravilhoso ter inteligência emocional. Ele foi perfeito e ele tinha inteligência emocional. E ele mostra para nós como ter essa inteligência emocional. Vamos lá? Jesus, ele chorou. Então ele diz para nós que ele tinha sentimentos, certo? Ele se irou, ele sentiu angústia. Porém, olha que fantástico, ele nunca se perdeu nas emoções. Então ele diz para nós podemos e teremos emoções, mas o que nós vamos fazer com ela? E ele dá um direcionamento. Ele nomeava seus sentimentos e ele levava até o Pai. Nós vemos Jesus na hora da angústia indo até o Pai. Nós vemos Jesus nos momentos emocionais procurando ajuda. E ele procurava em quem? No Senhor. Lucas 22:44 também diz que no Getsêmani ele se sentia profundamente angustiado e ele não negou a dor. Ele chorou ali, estava tão angustiado, mas ele levou ao lugar certo, a presença de Deus. Sabe, queridos, então eu quero te convidar a pensar sobre isso e a levar suas emoções até o Senhor. A fé te conecta ao propósito e você não pode se perder. A inteligência emocional te ajuda a caminhar com equilíbrio. Então vem para esse lugar de controle emocional. Se você estiver precisando de ajuda, não fuja, não se esconda, procure por alguém. Então, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo para nós. Deixa aqui sua sugestão. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu gostaria que você deixasse aqui embaixo. Qual emoção tem te dominado ultimamente? O que você vai fazer com isso? Será que tem alguma emoção que está te dominando? Comenta aqui. A gente quer te ajudar. Você consegue dar nome para essas emoções? Esse conteúdo é bom para você? Compartilhe com outras pessoas também, para que eles possam aprender sobre inteligência emocional, compreender, nomear e lidar com as suas emoções e as dos outros. Deus te abençoe.